Alô, amados, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina, para todos sempre, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, que nos ama com amor eterno e que pelo seu precioso sangue nos comprou, nos lavou, nos redimiu e nos deu eterna redenção. Nele nós temos a certeza de que somos salvos uma vez, salvos para sempre. Mais uma vez estou aqui, pela vontade de Deus, como seu príncipe, para o anunciar. Com temor e tremor, eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas, e agradecer também por aqueles que têm acessado, que têm estado inscrito no canal, e aqueles que ainda não estão inscritos, inscrevam. Deixe o seu like. Vamos compartilhar e sermos cúmplices de boas obras, que é propagar a palavra da graça de Deus, porque só ela tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, inscreva no canal, deixe o seu like, faça alguns comentários com relação ao que Deus está falando ao seu coração. Que a palavra de Deus diz, eu creio, nós cremos, aquele que tem ouvido ouça, que o Espírito diz à igreja. Ok? Vamos lá, darmos continuidade ao tema divórcio e separação, segundo as Escrituras. Bom, a semana passada falei sobre Mateus 19, aonde as igrejas têm tomado. Mateus 19, no capítulo 19 de Mateus, no versículo 9, quando Jesus lhe diz, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, vírgula, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Bom, baseado nesse texto, muitos têm ensinado o engano, o erro, levando para dentro das igrejas o divórcio, a separação. Quando, na verdade, Jesus ele deixa bem claro que ele, não mais Moisés, ele assegura que quem quer que seja, que repudiar a sua mulher, ou a mulher que repudiar o seu marido, e casar de novo, vai cometer adultério. E nós vimos, no estudo anterior, tanto em Romanos capítulo 7, versículo 12 em diante, 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 em diante, e vimos a não permissão do segundo casamento enquanto viver o cônjuge, tanto em Romanos capítulo 7, versículos 2 em diante, como em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 39. Não há biblicamente um texto que confirme, mesmo após o divórcio, um segundo casamento. E o divórcio não foi criado para a igreja, não foi dado à igreja como foi permitido por Moisés ao povo de Deus. A igreja recebeu, pelos ensinos do Senhor Jesus e depois pelos seus apóstolos, principalmente o apóstolo São Paulo, a certeza e a segurança e o poder da graça de Deus para que nos guarde do divórcio e da separação, e a única forma de estarmos guardados do divórcio e da separação é com o ensino da palavra, o ensino da sã doutrina, coisa que não está presente na maioria das igrejas, não vou dizer todas, porque eu conheço homens que têm o mesmo posicionamento que eu tenho. O que Deus ajuntou, não separa o homem, seja
o divórcio, mesmo permitido por Moisés, não dado como mandamento, permitido. Não resolve os problemas do casamento, do matrimônio, pelo contrário, cria situações desastrosas na vida daqueles que se divorciam e principalmente que tiver filhos e filhas. Traz sérios problemas e o segundo casamento não tem aprovação nem a bênção de Deus. Nem posso dizer aqui que eu tenho direito, porque o meu pastor, ou o juiz, ou o apóstolo, ou o bispo, ou o padre, disse que eu posso me divorciar. Sim, a Bíblia diz que você pode se divorciar, mas não pode casar de novo. Porque se casar, diz que Mateus 19:9, vai cometer adultério. E por que eu não devo casar? Porque a palavra também, Romanos diz, que enquanto vive a mulher, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. E o mesmo morrer, ela aí sim está desobrigada da lei, né, e não será considerada adúltera e contrair novas nupcias. Então, a única condição com a bênção do Senhor para o segundo casamento é a morte. Então, não há quem possa separar, né, espiritualmente e no que diz. O casamento é uma instituição de Deus e não de homens. Por isso é que a palavra diz que não separe o homem. Não divórcio, não é uma carta, não é qualquer criatura ou nenhuma criatura tem poder para separar o que diz respeito do casamento. Ok? Então, hoje nós vamos caminhar, né, sobre aqueles que se divorciaram antes de receberem o conhecimento. E no meu ensino anteriormente, aqui usado por Deus já deixou aberto aqui o entendimento com relação aos que se divorciaram antes de receberem o conhecimento. Estes têm da parte de Deus a garantia na sua palavra de que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, diz a palavra, seja os que não conheceram. E também eu falei sobre aqueles que têm conhecimento e negam. Tem muitos líderes e pastores que sabem que o casamento não tem, ele não pode ser dissolvido mesmo com o divórcio. Não existe, porque iria contra Cristo e contra os ensinos que ele deu ao seu apóstolo, principalmente o apóstolo São Paulo. Então, é Cristo maior do que Moisés? Sim, diz o livro de Hebreus. E ele não reprova Moisés, ele reprova a dureza do coração dos homens. Que o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração. Também falei que nós temos um novo coração, um coração circuncidado pela palavra, pelo conhecimento, pela doutrina sã de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós temos esta doutrina, ela é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Vamos ver isso em Romanos, capítulo 1. O primeiro capítulo de Romanos vai falar sobre este poderoso, ensino, o que é o ensino, o que é esta doutrina. Diga assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok? Então, o que é esta doutrina? É o Evangelho. E o Evangelho diz a palavra que ele é o poder de Deus.
a sã doutrina. Então, o que tem pregado muitas igrejas? Tem pregado doutrinas de homens, tem pregado e falado coisas que a Bíblia não diz. E quando fala a respeito da Bíblia, dá um jeitinho, como diz o Senhor, para rejeitar os preceitos de Deus. E como estamos falando do preceito do casamento, preceito significa ensino, né? O ensino certo, o ensino correto, o ensino que vem pelo Espírito e para os eleitos de Deus, como ele diz lá em Mateus, né, capítulo 19, quando ele diz, que essa é a condição do homem relativamente a mulher, não convém cagar, o Senhor Jesus diz, nem todos são aptos para receber este conceito. Ou seja, a revelação diz que Deus não criou casamento para os filhos do mundo, os filhos do diabo. Ele criou para os seus filhos, diz que a eles estão aptos, recebam, diz a palavra. Então, existe a preservação do casamento do povo de Deus está totalmente alicerçada na sã doutrina. Quem não teve a sã doutrina, né, ou quem não teve o conhecimento, a sã doutrina com relação ao matrimônio, se divorciaram, não importa se uma ou duas, três, mas não tinha este conceito, não tinha este ensinamento, e da palavra que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? E alguns que conhecem este ensinamento, diz a palavra, mas rejeitam, a palavra diz em Mateus que eles estão em adultério. Paulo também fala em Romanos capítulo 7, 2, enquanto viver, você calhar, e tendo esse conhecimento, você estará em adultério, diz a palavra, ok? Então, a você, irmão ou irmã, que se divorciou, não tendo recebido o conceito, a doutrina sã de nosso Senhor Jesus Cristo, com relação ao não divórcio, à não separação, não repúdio, você está, segundo a palavra de Deus, inocentado. Vamos ver esta palavra de novo, aqui em Romanos capítulo 3, né? 3, versículo 25, diz assim, a palavra do Pai diz assim, a quem Deus propôs, Romanos capítulo 3, 25, 3, versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, diz aqui a palavra. Esta palavra, ela se encontra também no livro de Atos. Vamos ver lá, Atos. Aleluia. Deus é fiel. Né? Nós temos que conferir coisas espirituais com espirituais, confiando nas Escrituras, porque nós vimos aqui é o poder de Deus. Nós cremos nas Escrituras como o poder de Deus. Como disse lá, é o Evangelho que revela de fé em fé. Ok? Então, vamos lá. Diga aqui a palavra em Atos 14, diz, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Palavra ignorância, ok? Palavra que é ignorância, ok? Então, vem desta palavra, né? Contudo, não deixou, daquele decreto, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estação frutífera, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, aí vai dizer, porque aqui a palavra está se dirigindo aqui quando Paulo chega, mas aqui Paulo e Barnabé, né? Eles estão ali considerados como Deus Júpiter. Então, quando Paulo relata esta bondade de Deus, a graça de Deus, nós sabemos que muitas das vezes quer transformar a graça de Deus em libertinagem. É o que nós estamos vendo hoje.
pegando Mateus 19, versículo 9, dizendo que Deus permite o segundo casamento após a infidelidade conjugal. Não é isso. Jesus diz que repudiar e casar comete adultério. Quem casar com a repudiada e quem casar também com o que a repudiou. Comete adultério. Simples assim. Não existe essa forma de alguém, seja ele quem for. Não adianta vir depois dizer aqui, porque eu tenho de Deus a permissão para casar porque eu sofri uma infidelidade conjugal. Não tem. Não tem. Se tiver conhecimento, se casar, vai estar em adultério. Se não tem conhecimento, não tem os ensinos da doutrina de Deus, se casar, vai ficar no tempo da ignorância até que conheça a verdade. Uma vez que conheceu a verdade, o ensino, não se divorcie mais, não se case de novo, não se separe e case de novo, porque se fizer isso, agora você vai estar em adultério. E adultério é um pecado gravíssimo, traz consequências terríveis para o matrimônio, traz maldições, traz uma série de complicações que está fora da vontade e dos propósitos de Deus, conforme o casamento, lá em Gênesis, que ele disse, no princípio Deus disse, isto é bom. Os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei da terra e dominai. Então, neste contexto de matrimônio, como diz Hebreus capítulo 13, digno de honra entre todos ao matrimônio. Ou seja, nós somos a instituição mais honrada da parte de Deus aqui na terra. É o nosso matrimônio, diz a palavra de Deus. Então, em tempo de ignorância, que Deus permitiu que andasse na ignorância, esses tempos não foram levados em consideração, diz a palavra. Mas estabeleceu, como diz a palavra, que há um dia em que Deus vai julgar todas as coisas, diz a palavra, pelo o Evangelho, diz a palavra. Então, não é verdade que os que têm conhecimento, que divorciar e casa de novo, tem a bênção do Senhor. Não. Estará em adultério. Os que têm conhecimento. Os que não têm, estão perdoados, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Lembra de Oséias que eu falei? Que o sacerdote tinha conhecimento e negava. E Deus rejeitou tanto os sacerdotes como os seus filhos para que não ensinasse, não continuasse dando ensino. Chamando hoje a nossa atenção para que nós, recebendo o conhecimento, não rejeite. E rejeitando o conhecimento, também seremos rejeitados por Deus. Isso não quer dizer que você vai perder a salvação, mas você vai estar rejeitado no que diz respeito, porque Deus diz em Cristo, lá no capítulo 15 de João, que Cristo é a videira verdadeira. Nós somos dos ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Aí Ele vai dizer, permaneceres em mim e nas minhas palavras, diz a palavra, pedirei o que quiseres ao Pai e Ele vos concederá, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e o vosso gozo em Cristo seja completo. Então, permanece em Cristo, sim, mas não nas palavras, então estará realmente, como diz a palavra, decaído da graça. E decair da graça é um problema sério, que uma vez que descai da graça, está vulnerável a toda sorte de doutrinas falsas. A Bíblia fala apostasia, que sai ouvindo espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, recebeu o conhecimento, não rejeite, ok? Mas faça deste conhecimento, conforme nós vimos aqui em Romanos capítulo 1, que nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus, que é revelado a nós de fé em fé, como está escrito, como justo vivemos pela fé. Fé nas Escrituras, fé no poder daquele que tem poder para mudar toda e qualquer situação ou complicações, seja no matrimônio, seja em qualquer área das nossas vidas. É assim que nós temos crido, que nós servimos e pertencemos ao Deus, o Deus do impossível. Então,
Vamos ver aqui em Lucas, Lucas capítulo 16, versículo 18. Vamos ver aqui como é que a palavra de novo afirma que quem casar com cônjuges ainda estando vivos, de novo comete adultério. Vamos lá? Diga aqui a palavra em Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ok? Então, não é verdade que o divórcio, o repúdio ou a separação, por qualquer situação, ainda que os homens tentem justificar, não dá base para o segundo casamento. Isso é radical. Infelizmente, para os que não têm a mente de Cristo, isso é radical. Mas para os que têm a mente de Cristo e confiam nas Escrituras, este é o poder de Deus. Digo eu, porque eu convivo com uma esposa incrédula, tá? Estou debaixo da bênção do Senhor. Meus filhos são puros, ainda que não conhecem o Senhor, porque estão debaixo desta promessa de ignorância ainda. Não chegou o tempo da salvação deles, né? A minha esposa, por ser incrédula, é santificada no convívio comigo, que creio no Senhor, na sua palavra, que diz 1 Coríntios capítulo 7. Né? Então, quer dizer, há uma diferença entre os casais cristãos, que deveriam ter a sã doutrina, e acabar definitivamente com a ideia de divórcio e separação no meio do povo de Deus. E há o casamento místico do marido crente com a esposa incrédula, ou uma esposa crente com o marido incrédulo, que a igreja não ensina a respeito deste conceito que Paulo, do Senhor, ensinou, mas é desconhecido de muitos. A verdade é que muitos cristãos se separam, né, quando se convertem, se separam e levam este problema, né, para a igreja, para o pastor dele, que tem um marido que é incrédulo, que bebe, que faz, acontece. A primeira coisa que tiver profetizia, ainda pior ainda, diz assim, Deus está me falando que é para você deixar o seu marido, porque ele preparou para você um varão. Deus, e vice-versa. Deus me falou que é para deixar a sua esposa, porque ele tem uma varoa que vai te honrar. Não existe. A palavra para conselho de Paulo diz o seguinte, e aqui vai outro mistério revelado, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 7, é o sobre apartar, que é uma decisão do incrédulo, não do crente. E muitos estão usando esse apartar como sair de casa. Não é bem sair de casa, diz a palavra. Eu conheço pessoas que estão casados com cônjuges, crentes com cônjuges incrédulos, que estão apartados dentro da sua própria casa e por concessão, vamos dizer assim, por causa da incredulidade do cônjuge incrédulo, que ele consente morar, mas muitas das vezes ele não consente em ter relações sexuais, vamos dizer assim, com prazer, né? Porque nós sabemos que o casamento sempre foi alvo da investida de Satanás para forçar tanto o divórcio e principalmente as igrejas de hoje acreditando que a infidelidade garante um divórcio e garante o segundo casamento. O diabo tem trabalhado muito na falta de conhecimento, na ignorância do povo de Deus. Vamos ver o que diz aqui a palavra em 1 Coríntios capítulo 7, né? No versículo 14 diante assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam que impuros, porém agora são que santos. Mas se o descrente quiser apartar não é divorciar, não é repudiar. Apartar, nós eu já falei que pessoas que convivem dentro do mesmo lar,
muitas das vezes até mesmo não dormem nem na mesma cama. Mas quando eles têm aquele desejo incontrolável mesmo do sexo, eles acabam tendo relações sexuais. E aí é guardados da incontinência que diz aqui a palavra. Esse apartar não é dar uma carta de divórcio, é repudiar, é abandonar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse apartar é a pessoa, com que eu vejo que nós estamos falando do contexto do casamento místico. O marido incrédulo com a esposa crente e o marido incrédulo com a esposa crente e vice-versa. E eles têm uma dificuldade, né, que imagina, né? E aí diz que se o descrente, diz aqui a palavra, no versículo 15, né? Mas se o descrente quiser apartar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, veja bem que não estão lá juntos, como sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, que salvarás a tua mulher? Eu aqui, houve abandono aqui, como ele diz, alguém pegou e saiu, foi embora, abandonou. Eu creio que uma das coisas, porque eu sou alvo desta bênção de Deus aqui, que no início da minha conversão, quando eu me converti, a minha esposa, olha, nós éramos muito jovens, né? Estamos há 32 anos juntos. Éramos jovens, ainda tinha o primeiro filho. E sob influência de amigos, parentes, ela andava na contramão da minha fé, né? Da minha vida cristã. E eu tive o desejo de abandoná-la. E aí a palavra de Deus veio à minha vida e disse: esse direito não é seu, é dela. Ela quer te deixar? Ela nunca quis me deixar. Com quem te morar comigo? Meus filhos estão puros, ela é santificada. E temos sim dificuldades muitas das vezes de manter as nossas relações espirituais, mas contudo a graça de Deus tem me sustentado ela e nunca abriu portas para que a gente fosse fiel um com o outro. Isso significa que a palavra de Deus diz que se o descrente quiser apartar, ou seja, né, não querer manter relações sexuais ativas como deve manter os casados que têm o entendimento, o conhecimento, como nós vimos aqui no versículo 3 do capítulo 7, né? Diz assim, 7:3 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, se o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ok? Então, aos dois cristãos que têm essa doutrina, eles estão debaixo de um mandamento que Deus disse, né? Façam sexo, sim, por causa da impureza, por causa da incontinência, né? Então, o sexo no casamento entre dois cristãos que tenham conhecimento é prazeroso, mas quando não há esse entendimento, me parece que a coisa já começa a ficar um pouco dificultosa com relação ao terem relações sexuais, porque o inimigo ele começa a trabalhar na ignorância, porque os que têm conhecimento de fé resistem firmemente na fé contra as ciladas astutas de Satanás, ok? Então, neste conceito aqui que a mulher incrédula quer apartar, ou seja, não quer ter relações sexuais, mas contudo convive com este marido crente, né? Sendo uma boa dona de casa, uma boa mãe, né? Diz a palavra, ela tem o direito de ficar. Não está falando aqui de abandonar, sair correndo, né? Que Deus me poupou, me guardou desse mal. Quando eu queria sair, Deus diz: não, essa decisão é da tua mulher, que ela ainda não conhece a verdade, ela é incrédula. Contudo, ela nunca quis me deixar. E com isso tem sido abençoada. Meus filhos, graças a Deus, são puros. Glória a Deus por isso.
E eu estou na esperança do que diz aqui o versículo de 16. Pois como sabes que salvará a tua mulher, eu não a julgo pelas atitudes dela, porque eu também já fui como ela, Efésios 2:1. Estou aguardando e confiando no Senhor, crendo, claro, orando, sempre orando, e debaixo de uma graça maravilhosa, que não há contrito, não há guerras, muitas das vezes por causa da dificuldade, porque nós somos tentados, né, na nossa carne, em negar aquilo que diz lá Paulo disse: marido, não negue a tua esposa, a esposa não negue ao marido aquilo que lhe é devido no que diz respeito à vida conjugal, porque nós entendemos que o casamento para os filhos de Deus foi constituído por causa da impureza sexual. Ainda que muitos defendem debaixo de legalismo, né, que muitos até defendem que muitos se separam porque casaram para terem sexo, né? Que o cristão só pode ter sexo depois do casamento. E esta é a vontade de Deus mesmo. Mas nessa caminhada é preciso que eles sejam ensinados com a sua doutrina, sustentados pela graça de Deus, com entendimento, chegue ao casamento, e estes estarão, como diz a palavra, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou seja, revelando que eles têm a sã doutrina, têm a graça de Deus, e que eles podem até pensar em divórcio, em separação e repúdio, mas isso não acontecerá, porque o poder da graça de Deus está acima de toda e qualquer situação adversas em nossas vidas e principalmente no matrimônio. Ok? Então, esse apartar aqui do descrente não é que ele abandonou e foi embora, né? É que ele consente morar, mas a área conjugal aí vai ser um pouco complicado. Vai ser, sabe, assim, uma tentação para o cristão, porque uma das grandes causas de separação e divórcio é a falta de sexo entre o marido e a mulher, porque logo havendo isto, diz a palavra, o inimigo abre falsas, né? Falsas situações para preencher esta área que não pode ser, como diz a palavra, negligenciada. Vamos ver o que diz Provérbios com relação a isso. Provérbios, aleluia. Vamos ver em Provérbios capítulo 5, falando de lá de Paulo, quando ele diz aqui, olha, não negue o que é direito da sua esposa, você marido. E você, esposa, não negue o que é direito do seu marido, porque aí se abre as portas para uma impureza, uma infidelidade, e mesmo com essas situações aí, não há concessão da parte de Deus para um divórcio ou repúdio para os que têm conhecimento. Então, é melhor estar debaixo da graça de Deus, no temor do Senhor, como diz a palavra, Cristo é a igreja é Cristo, aqui também deve ser o marido e a esposa, submissos, né? A doutrina de Cristo, o marido amando a mulher como Cristo ama a igreja, a mulher submissa em tudo ao marido como convém ao Senhor, ou seja, com conhecimento, não uma submissão sem entendimento, uma submissão sem prazer, uma submissão escravagista, não é isso? É uma submissão que tem a bênção do Senhor, tem o prazer, é fortalecido os laços matrimonial, que resiste a todo e qualquer ataque, assim como Adão e Eva resistiu a tudo, quando Jesus disse, no princípio, é verdade, nós vimos que no princípio houve complicações na vida de Adão e Eva, na família, o irmão mata o irmão, né? Caim mata Abel e outras coisas, situações que a Bíblia mostra que com o advento do pecado as coisas ficaram difíceis, a terra ficou maldita, diz a palavra. Então, diga aqui Provérbios, capítulo 5, a respeito do matrimônio cristão e o não cristão. Eu falei aqui, os dois casamentos, os dois cônjuges, os cônjuges cristãos e cônjuges, um crente e outro não. Olha aqui o que é de palavra, mas em todo caso continua sendo o que a palavra vai dizer aqui. Diz aqui na palavra, em Provérbios capítulo 5, versículo 15 diante, bebe a água da tua
próprias externas e das correntes do teu porto. Aí ele vai dizer, se eu não fizer isso, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água. Estejam para ti somente, diga aqui a palavra, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Por que não dizer alegra-te com o homem da tua mocidade? É isso que a palavra está dizendo. Quando, e é uma das causas que tem levado divórcio, separação, repúdio, né, aos casamentos, aos matrimônios, é a falta de sexo. Porque o sexo, por Deus, foi constituído como a bênção para os filhos de Deus, para nos guardar da impureza sexual. Então me diz aqui, bebe da tua própria cisterna, rapaz. Né? Bebe, não vai andar atrás da estranha, não. Que vai falar adúltera. Né? O que é adúltero? É todos que fazem sexo fora do casamento. Não os que não têm conhecimento, é os que têm conhecimento. Okay? E os que têm conhecimento conta com a graça e o poder de Deus para não cometer impurezas sexuais. Então, isso que a palavra diz, bebe da tua cisterna. Então, tomando sempre o cuidado de sermos fiéis com a mulher da nossa mocidade e a mulher com o marido da sua mocidade, diga a palavra. Então, nós vemos aqui que o adultério é coisa tão grave, que o próprio Deus é o vingador destas coisas. Deus é o vingador quando há estas manifestações, diga aqui a palavra, vamos lá, em aleluia, Pai. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim a palavra, 4, 3 de diante. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da onde? Da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, está vendo? Que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente que é o vingador. Ok? Então, qualquer que tenha, mas olha, não como gentios, diz aqui que não conhece a Deus. Então, nós vemos muitas pessoas aí adulterando, se prostituindo, e aparentemente nada acontece. Mas por quê? Eles não têm o conhecimento e eles estão sobre o poder das trevas de Efésios 2:1, sobre o príncipe da potestades do ar. Estão debaixo desta manifestação. Então, é chamado ali para os eleitos que ainda não conheceram, não receberam o Evangelho de Cristo, eles estão em tempo de ignorância, e nesse tempo de ignorância acontece tudo isso que nós estamos falando aqui, divórcio, separação, repúdio, muitas coisas acontecem, né? Mas havendo conhecimento da palavra do Pai, não defraude, viu? O seu irmão, porque já estamos sobre aviso de que destas coisas Deus é o próprio vingador. E para terminar, mais uma vez, falando sobre o divórcio, onde ele foi estabelecido. O divórcio foi estabelecido no meio do povo de Deus. No meio dos judeus, diz aqui a palavra, por concessão de Moisés, por causa da dureza do coração deles. E o adultério, como eles dizem, que abre as portas para o segundo casamento, não é verdade. Vamos ver como é que era o adultério, como é que se tratava o adultério no meio do povo de Deus. Vamos lá, em Levítico capítulo 20. Ah, mas é a lei. Mas é o caráter de Deus, porque é na lei que está escrito, não adulterará. Ok? Vamos ver aqui como era punido o adultério. O adultério não era remendado com um divórcio para a pessoa ofendida casar de novo. Vamos ver aqui como era que
como era tratado e como deve ser, porque a palavra diz: parte o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E eu tenho um tema falando que o fim da lei é Cristo, a lei cerimonial, a lei dos costumes dada ao judaico, não a lei, caráter, a moral de Deus, que é Cristo em nós agora. Nós somos justificados. Nós, pela fé, não anulamos a lei, mas confirmamos a lei, o caráter de Deus. Vamos ver como era que era aqui em Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Aí abria-se para o segundo casamento dos que ficassem viúvos, ok? A lei mandava matar. É por isso que Jesus ali em João, quando traz uma mulher, diz: nós pegamos esta mulher em flagrante adultério. E na lei está escrito que tais mulheres sejam apedrejadas. Jesus continuou escrevendo na terra. Por que que Jesus não condenou a mulher e nem deu ouvidos também àqueles que queriam apedrejar a mulher? Porque a lei dizia que os dois... Cadê o homem que não veio? O homem não veio. Trouxeram a mulher, né? E a mulher foi ali exposta ali, todo mundo pronto a apedrejar, mas Jesus, que é Deus, instituiu a lei, caráter moral de Deus, que tratava o adultério com morte de ambos, não de um só, ok? Então, é por isso que Jesus não condenou ali a mulher e disse: vá e não peques mais, ou seja, deu o conhecimento exato, ou seja, o adultério são duas pessoas casadas, e aí as duas casadas que estão em adultério, a palavra do Pai diz que era punido com morte, não era punido com o divórcio para dar segundo casamento, como a igreja está propondo, e isto tem trazido ruínas para a igreja, para a família, para os maridos, para os filhos. Olha, tem sido um desastre. Então, nós como Igreja de Cristo não aceitamos o divórcio, porque a palavra não nos dá, mesmo havendo divórcio segundo casamento. Não estou dizendo que não existe, mas não após divórcio segundo casamento, para aqueles que têm conhecimento. Os que não têm cometido nesse pecado, vamos dizer assim, mas é de ignorância, e Deus tem nos perdoado, porque Deus é Deus de misericórdia. Quanto mais, continue orando para o próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre os problemas causados pelo divórcio, né? Os problemas que estão no segundo casamento, no terceiro, são problemas por causa da infidelidade, como diz lá a palavra, que não tem a ver com o Senhor, mas tem Deus, poder de volta. Os que têm conhecimento e os que não têm conhecimento, após receber o conhecimento, não podem mais se divorciar, nem se separar para casar de novo. Tem que se submeter à graça e ao poder de Deus que se manifesta sobre as nossas vidas, que nos guarda e nos livra de contra a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Ok? Quanto mais, um domingo abençoado, uma semana abençoada, que Deus continue nos cobrindo com a sua graça e nos dando conhecimento para que possamos estar na sua vontade, dentro dos seus propósitos, cumprindo cabalmente o ministério que Ele nos confiou como ministros de Cristo, enviados de Deus para o anunciar com toda a autoridade o poder do seu Espírito que habita em nós. Quanto mais, graça e paz.